Orar pelo George, estende sua mão para cá. Pai, no nome de Jesus, Senhor, te pedimos com que o Senhor use o George, ó Deus, para falar as tuas verdades, segundo a tua palavra ao nosso coração, ó Deus. Que o Senhor traga à mente tudo que ele aprendeu, ó Pai, e que o Senhor traga ao coração dele, ó Deus, aquilo que o Senhor quer comunicar à tua igreja, Pai. E que o Senhor abra os nossos corações, ó Deus, para que a gente receba com ternura e reverência a tua mensagem, ó Pai. No nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Boa noite, irmãos. Alegria estar mais uma vez aqui reunido com vocês. Hoje daremos início a uma nova série de pregações, onde iremos falar um pouco sobre a questão de saúde mental, né, sobre ansiedade, sobre depressão, essas coisas, e a vida do cristão, certo? Vai ser um pouco diferente do que estamos habituados, é um novo modelo também para mim, um pouco nervoso, mas vamos lá, né? O texto base é o Salmos 42. Amém? Vamos lá. Assim como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde estás? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor. Multidão em festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e meu Deus. Sinto-me abatido dentro de mim, a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passarão sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a tua misericórdia. E de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e meu Deus. Amém? Vamos lá. O tema de hoje, né, o tema dessa nova série, é a mente renovada em Cristo. O tema da nossa pregação é a realidade da aflição da alma. Parafraseando John Piper, ele dizia mais ou menos assim:
os 1000 sofrimentos te farão um bom cristão. Refletindo um pouco sobre esse texto, irmão, sobre não só o que lemos aqui em Salmos, mas o que John Piper nos disse, um bom cristão, ele não é feito no discipulado. Um bom cristão, ele não é aquele que é construído através do que ele faz, das suas obras, né? Não é por um sacrifício, muitas vezes mundano, uma promessa vã, né? Que muitos fazem, uma procissão, uma promessa de caminhar até não sei aonde, de carregar um peso, uma cruz. O que cria, de fato, o discipulado é o sofrimento. O que faz um bom cristão são as angústias que nós passamos, são as provações que nós enfrentamos, são as dores que carregamos. O discipulado não é feito, irmãos, no domingo de manhã, lendo um livrinho com 10 questões que nós debatemos aqui, né, na escola bíblica. Não é nem a oração que fazemos em casa, e nem a leitura da Bíblia. Porque muitas vezes a gente faz isso apenas por fazer, ou como uma prova de buscar santidade. Eu pequei, eu estou chateado de alguma forma, então eu vou ler mais a Bíblia para compensar, eu vou orar mais para compensar. Essa busca pelas nossas próprias forças, em busca de uma santidade que não é real. Então, o que te faz um discípulo? O que te faz ser cristão? No livro de Jó, nós vemos o perfeito exemplo disso. Para aqueles que não conhecem, Jó era um servo bom. Ele fazia sacrifícios constantemente, orava por si, pela sua família, era um homem justo, um homem trabalhador e prosperava com isso, né? O livro de Jó nos relata, né, uma reunião celestial, onde Deus reúne os seus anjos, inclusive Satanás. Esse que vem para acusar a gente. E Deus usa Jó como exemplo. Então Satanás propõe, né, ali um desafio para ver como é que Jó aguentaria. Porque, né, de Ferrari até eu, né, quero ver Jó se ele sofresse, porque Jó tem tudo. Você protege Jó. Se ele sofresse, ele não te adoraria assim. E assim Deus não vá, tira tudo que Jó tem. E Jó perde 10 filhos de uma vez só. Ele perde todo o seu rebanho, suas ovelhas, seu gado, seus camelos, perde seu servo, perde suas riquezas. A sua esposa começa a insultá-lo, a ponto de dizer assim: amaldiçoa o seu Deus e morre. Seus amigos começam a julgar, dizendo que aquilo só aconteceu com ele porque ele fez algo de errado, porque ele pecou. E Jó tinha todos os motivos para entrar em aflição, entrar em depressão. Ele passou por um dos maiores sofrimentos do mundo. A perca da família, a perca daqueles que eram para ser amigos, eram para ser seu suporte. A perca de tudo, né? Quantos de nós já não perdemos algo assim? Não perdemos um ente querido, não perdemos um amigo, nos decepcionamos com alguém, né? Alguém que a gente considerava, seja ele um familiar, seja um amigo. Mas, ao final, ali do livro de Jó, no capítulo 42, Jó fala que, como resposta final a tudo aquilo que aconteceu com ele, ele fala que finalmente conheceu a Deus. Ele finalmente pôde ver a Deus. Antes, Jó, ele relata que antes ele conhecia a Deus de ouvir falar. Por mais que ele fosse um servo bom, ele não conhecia de fato quem era Deus.
Por mais que ele tivesse obras de sacrifício, de oração, uma vida justa, ele não conhecia de fato a Deus, né? É por isso que John Piper ele fala que o que gera, de fato, o que cria, constrói um cristão, de fato, são 1000 sofrimentos. São 1000 sofrimentos. Jó é como se eu fosse apresentar uma pessoa para vocês, fosse apresentar o meu pai, a minha mãe. Eu posso dizer como ele é fisicamente, eu posso dizer como ele é, assim, a sua personalidade, o seu caráter, o seu modo de agir. Mas vocês não vão conhecer eles de fato. Vocês não vão ter visto eles de fato. Vocês só ouviram falar deles. Da mesma forma, somos nós. Muitos aqui, alguns foram criados na igreja, cresceram na igreja, conhecem a igreja desde a infância. Apesar de conhecerem os costumes, não conhecem a Deus de fato. Né? Muitos são criados nesse mundo, mas não conhecem a Deus de fato, apenas de ouvir falar. E é no sofrimento, é na angústia que nós podemos conhecer quem Deus é de fato. E poder dizer assim, eu conheço Deus face a face, de vista. Eu sei quem Deus é de fato, não apenas de ouvir falar. Amém? Não dá para fugir de Deus. É uma verdade que devemos carregar para as nossas vidas inteiras. Não dá para fugir de Deus. Ainda que Deus não respondesse às nossas orações, os nossos pedidos, as nossas aflições, e ele pareça ausente nos momentos de dificuldade, nos momentos em que estamos se sentindo só, abandonados, abatidos, isolados, com aquela vontade de sumir, muitas vezes, né, que a ansiedade dá, a depressão dá, de desaparecer, de viajar, de ir para algum lugar onde ninguém me conheça. Ainda que ele pareça ausente, não dá. Não dá para fugir de Deus. Ele faz isso, ele nos permite isso, para que você o busque e clame por ele. Para que você o conheça. Para que você entenda que para quem eu irei? Né? Como diz lá no Evangelho de João 6, né? Capítulo 6, 68. Para onde eu irei, Deus? Para quem eu irei? Se só tu tem as palavras de vida eterna. Só tu és o caminho, a verdade e a vida. Para onde eu irei, Deus? Então, nesses momentos que nos sentimos abandonados, nos sentimos aflitos, deprimidos, tristes, ansiosos, angustiados, devemos entender uma coisa. Devemos clamar a Deus. Devemos buscar a Deus. Porque é nesse momento em que Ele está se apresentando de fato a nós. É nesse momento que nós estamos o conhecendo de fato a Deus. Então fica aquela pergunta, irmão. Depressão não é coisa de cristão? Ansiedade, cristão pode ter essas coisas? Como é que pode? Quando eu estava estudando, né, preparando essa pregação, pensando, orando, para trazer aqui, alguns nomes me vieram à cabeça. Alguns mártires que sacrificaram tudo pelo Evangelho. Eu trouxe o nome de dois aqui. O primeiro deles é Charles Spurgeon. Para aqueles que não conhecem, ele é popularmente dito como o príncipe dos pregadores. Né? Ele se converteu aos 16 anos, se eu não me engano,
E assumiu uma igreja ainda muito jovem. Aos 19 anos já começou a liderar uma igreja. Ele pegou uma igreja que era considerada decadente, uma igreja assim que estava caindo, e trouxe multidões para essa igreja, ao ponto de que em pouco tempo não cabia mais naquela igreja. Ele deixou um legado de mais de 3.000 pregações, textos, livros para nós hoje em dia. E é assim, é um homem de fé. Todo mundo que estuda, que vê suas pregações, vê que ele é um homem de fé, um homem temente a Deus. Mas poucos sabem que Spurgeon sofreu com uma depressão severa. Quando ele tinha 22 anos, durante uma das suas pregações, alguém gritou falsamente que a igreja estava pegando fogo, que a igreja estava desabando. E com aquele alarde, as pessoas começaram a tentar fugir dali, naquele tumulto todo. Muitas pessoas foram pisoteadas. 7 pessoas morreram naquele dia. 28 ficaram gravemente feridas. É dito que, por alguns historiadores, que Spurgeon foi tirado da igreja sendo carregado, porque ele não aguentou ver aquilo. É dito que ele passou semanas chorando, amargurado, angustiado com tudo aquilo que aconteceu. E quando voltou, né, em sua pregação, quando ele retornou, ele disse o seguinte: quase não possuo forças físicas para falar com vocês esta manhã, e muito menos energia mental para ditar o que gostaria de dizer. Poucos homens passaram por uma provação tão terrível como a que eu suportei nas últimas 2 semanas. Minha mente foi sacudida e a minha razão quase vacilou em seu trono. Eu me vi mergulhado em uma névoa tão escura que não conseguia ver a face do meu Deus. No entanto, o Senhor me sustentou e eu estou aqui novamente. Alguns anos mais tarde, fazendo uma pregação sobre o Evangelho de Lucas, ele retornou a esse ocorrido e disse o seguinte: quando a morte chegou-lhes, veio instantaneamente, sem aceitar demoras. Assim virá a nós. Eu me recuso a crer que aquela tragédia foi um julgamento específico de Deus contra aquelas almas, mas sim uma terrível lembrança da fragilidade humana. Se eu pensasse que a minha tribulação não são medidas e pesadas pela mão soberana de Deus, eu com certeza cairia em total desespero. Ou seja, irmãos, mesmo estando abatido, amargurado, chateado, mesmo sem ver a face de Deus, o que fez Spurgeon se levantar e continuar sua jornada foi a graça de Deus. Como ele mesmo fala, se eu não soubesse que Deus está pesando, medindo todas as coisas que ocorrem com a minha vida, eu já teria desmoronado. Eu não aguentaria. Mas Deus é soberano. Deus sabe todas as coisas. Um exemplo bíblico que podemos ter também é de Elias. Elias foi um grande profeta no Antigo Testamento. Fez coisas maravilhosas, incríveis. Obras de Deus mesmo. Ele basicamente desafiou todo o reinado de Israel, que estava se desviando para deuses pagãos. Ele fez milagres, como ressuscitar o filho da viúva, né? Multiplicar o alimento, fez descer uma coluna de fogo, profetizou que não choveria por 3 anos. Ele não conheceu a morte. Ele foi arrebatado, ele subiu aos céus na carruagem de fogo. E a Bíblia é bem específica que diz que tudo isso foi graças ao Espírito que habitava nele, o Espírito Santo que habitava nele.
Todas essas coisas maravilhosas ele presenciou, ele realizou. E mesmo assim, em 1 Reis, abram aí suas Bíblias, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Amém? Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, Elias, ele declara o seguinte: ele está no momento de profunda arrependimento não, de dúvidas, amargura, ele está abatido, está deprimido. E o que é que ele faz? Ele clama, ele fala o seguinte: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminhou de um dia e veio e se assentou debaixo de um ziabre e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias, ele clama pela morte, pelo fim da sua vida. Ele não aguentava mais a perseguição, o sofrimento, a angústia. Ele pede para morrer. Ele tem pensamentos, desejos suicidas. Olha, eu quero que você entenda uma coisa. O Espírito Santo que estava em Elias era de forma temporária. Ele fez aquelas obras de forma temporária. É dito na Bíblia que o mesmo Espírito que estava em Elias estava em João Batista, da qual o próprio Jesus diz que nascido de mulher não houve maior do que ele. João Batista, esse mesmo Espírito, estava de forma transitória. Ele estava ali para anunciar a vinda de Cristo. Por isso, Jesus fala que nascido de mulher era o maior. E em nós, esse mesmo Espírito está de forma permanente. O mesmo Espírito que deu forças para Elias, para continuar. O mesmo Espírito que deu capacidade para Elias para fazer aquelas obras extraordinárias está em nós. Porém, irmãos, muitas vezes nós ansiamos por essas obras extraordinárias. Nós esperamos um milagre, nós buscamos a igreja não para sermos filhos de Deus, mas para buscar milagres, curas, bênçãos. E não é isso que o Espírito Santo muitas vezes quer da gente. Eu não estou negando que não exista milagres hoje em dia. Mas muitas vezes nós podemos ser curados pela mão de um médico, podemos ser curados pela mão de um psicólogo, de um fisioterapeuta. Quando passamos por esses momentos de angústias, de aflição, de ansiedade, ou até mesmo depressão, nós podemos esperar, clamar por esse algo extraordinário, esse algo maravilhoso, esse milagre de Deus, essa visão extraordinária. Mas o Espírito Santo já nos deu a capacidade de fazermos isso de forma ordinária, através de um exercício físico, de cuidar dos nossos corpos, como nós estamos vendo na nossa escola bíblica, a mordomia cristã, o cuidado do nosso próprio corpo. Então, o nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo. Seja buscar um aconselhamento, uma ajuda. Muitas pessoas acham que estar triste é algo ruim, que tristeza é uma emoção ruim. Tristeza é apenas uma emoção e deve, assim como as outras, ser sentida. A tristeza, ela serve para que nós demos uma pausa em nossas vidas,
naquela correria do dia a dia, que muitas vezes não deixamos para fazer. A gente passa pelas coisas, as coisas passam por cima da gente, e nós apenas continuamos fingindo que nada aconteceu, e aquilo vai remoendo, vai piorando no nosso interior, vai agravando aquela ansiedade, vai agravando aquela tristeza. E a tristeza está ali só para dizer assim: ei, vamos dar um tempo, vamos analisar o que aconteceu com a gente, vamos pensar no que aconteceu. A tristeza também está ali para comunicar que muitas vezes perdemos algo ou alguém que importava para a gente, alguma coisa importante, uma pessoa que amávamos. E essa pessoa se foi, essa coisa se foi. É para refletirmos sobre quem nós éramos antes dessa perda e quem nós vamos nos tornar depois dela. É para aprendermos com aquilo que foi perdido, para aprendermos e mudarmos, nos tornarmos pessoas melhores. É também momento de pedir ajuda, entender que nossa força nem sempre é suficiente. Você pode até dizer assim: eu já perdi as esperanças, eu não sei mais o que fazer, eu não sei, já desisti, eu não tenho mais o que fazer, eu já tentei fazer isso, já tentei fazer aquilo, eu vou para a academia, eu leio, eu oro, eu estudo, mas aquele vazio, aquela depressão, aquela angústia continua. Eu não sei mais o que fazer. E você tem que entender que isso é bom. É meio contraditório, mas isso é bom. Quando chegamos nesse estado, nós podemos entender que não é pela nossa força, mas sim pela força de outro, pela força de Deus, pela força daquele que pode tudo. Como John Piper falou, 1000 sofrimentos te farão um bom cristão. Não é o discipulado que nós fazemos, não é a oração que nós fazemos, não é a leitura da Bíblia que nós fazemos. É o mover de Cristo, é o poder de Deus, é a força de Deus que vai nos sustentar nesse momento de aflição, que vai nos erguer nesses momentos de dificuldade. É a força de Cristo que nos tornará bons cristãos. E assim nós poderemos dizer: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de vista. Eu sei quem Deus é. Eu sei o que Ele pode fazer. Depois dessa longa introdução, vamos voltar para os Salmos de número 42. No versículo 1, ele fala sobre a coça, né? Vamos abrir aqui. Assim como a coça suspira pelas correntes das águas. Essa é uma linguagem muito poética. Esse texto, esses salmos, ele foi escrito por um levita, num período onde eles estavam sofrendo perseguição, onde todos os judeus estavam sofrendo perseguição. E aí ele fala, né? Assim como a coça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Essa é uma linguagem que ele usa muito poética, porque a coça, ela necessita de água. Na região que eles viviam, uma região meio desértica. Então, a corça, ela necessita da água para a sobrevivência. Ela precisa da água para continuar existindo. E ela precisa achar aquelas fontes, ela necessita, ela corre atrás. Não só uma questão de sobrevivência existencial, mas também de sobrevivência física, porque a corça, ela sofreu muita perseguição dos predadores. Ela é um animal que, se vocês pesquisarem, ao encontrar a poça de água, ao encontrar água, ela sempre ficava meio assustada, receosa, porque poderia haver predadores ali naquela região. E assim como essa ânsia da coça, assim como essa
dúvidas sobre os predadores, era como o povo de Cristo se via naquele momento, perseguidos e ansiosos por ter a presença de Deus, querendo mais de Deus. E ele fala aqui, ó Deus, suspira a minha alma. Aí no versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E nós vemos que Jesus mesmo se declarou como essa fonte de água viva, essa fonte que nunca seca, que aquele que bebe das suas águas nunca mais sentirá sede. Deus, Jesus, Cristo é essa fonte que nós devemos buscar, essa fonte que nós devemos conhecer. Mais para frente, no versículo 3, ele continua. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus, onde está? Cadê seu Deus? Você não é cristão? Você não é crente? Como é que você está depressivo? Como é que você está triste? Como é que você está ansioso? Cadê seu Deus? É uma pergunta que nós mesmos fazemos para nós. Onde está Deus? Nas minhas angústias, nas minhas aflições, no meu sofrimento? Onde está o seu Deus? Cadê seu Deus? Aqui é uma ausência da manifestação, da questão visual de Cristo, de Deus, dos milagres, do extraordinário, que muitas vezes a gente busca. E muitas vezes a gente procura, achando que não, eu vou ficar bom quando Deus tocar na minha vida, quando Deus me curar. Deus ele já te deu as ferramentas, já te deu o conhecimento. Às vezes o Espírito Santo, ele vai te curar pelo ordinário, não pelo extraordinário. Mais uma vez, eu não estou negando a existência de milagres. Só estou dizendo que muitas vezes a gente procura só essa visão de Deus. O visual, uma voz na nossa cabeça, abrir a Bíblia, num texto aqui está a resposta do que fazer, coisas desse tipo. Quando é no ordinário, no simples, que nós de fato conhecemos a Deus, é no simples, nas coisas pequenas da vida, que nós construímos uma vida saudável, uma vida cristã. Eu gosto de usar vários exemplos aqui de literatura. Uma das minhas obras favoritas é O Senhor dos Anéis. Eu acho que já deixei bem claro aqui várias vezes. Né? E nessa obra, nós temos duas visões de mundo. Nós temos dois personagens, que é o Sauron e o Gandalf. Esses dois personagens, eles são enviados por Deus para ajudar a humanidade, para guiar a humanidade na luta contra o mal. E um deles, o Sauron, acredita que somente um grande poder, somente uma grande força pode ir de encontro ao mal que assola o mundo. E por isso ele é corrompido. Ele anseia por esse poder, por esse milagre, por essas obras. E ele é corrompido, ele se afasta de Deus, ele começa a se achar, querer se engrandecer. Ele, nos livros, né, ele se auto-intitula, né, não como Saruman branco, mas aqueles de muitas cores, porque ele abarcaria tudo, ele era o poderoso. E esse foi o caminho para a sua ruína. Já Gandalf, não, ele dizia que era nas pequenas coisas, nas obras que fazemos em casas, que afastamos o mal. É o cuidado da mãe com o filho, do pai com a esposa, da mulher com a casa, né? Dos filhos, né? No brincar. É aquela pessoa que cuida do jardim nos finais de semana, aquela pessoa que prepara o almoço, aquela pessoa que limpa a casa, limpa o ambiente. É nessas coisas, irmãos, que está a presença de Deus, que está a nossa alegria, nas coisas simples do dia a dia, nas coisas pequenas e muitas vezes ordinárias que vivemos, e muitas vezes negligenciamos também. Deixamos de lá,
Porque é comum, é banal. Nós que buscamos, queremos ver aquela milagre, né? Arrastar a multidão, como Spurgeon fazia. Mas é nas coisas simples, no cara a cara, no convívio, na conversa entre amigos, que se faz a presença de Deus. Que Ele nos sustenta, que Ele nos dá suporte e apoio. E nós, para encerrarmos o texto, aqui no versículo 5, ele diz o seguinte: por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, o meu auxílio e Deus meu. Então, irmãos, que possamos entender, possamos lembrar por que está abatida a minha alma. Possamos pregar para nós mesmos. Porque é isso que o salmista está fazendo aqui. Possamos lembrar a nós mesmos. Conversarmos com nós mesmos. Por que está abatida a minha alma? Por que está perturbado? Por que está um aflito? Por que está triste? O que aconteceu com a gente? Espere em Deus. Confie em Deus. Eu não sei o amanhã, mas já o fez. Eu não conheço o amanhã, mas já o fez. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Irmãos, eu oro para que nós possamos ver essa grandeza. Eu oro para que nós possamos conhecer a preciosidade que é a obra de Cristo. Que possamos ver o sacrifício real que Ele fez naquela cruz. Que possamos compreender, entender, colocar nas nossas cabeças com clareza, abrir os nossos olhos de fato, para entendermos o que foi feito por nós. Que possamos ter essa confiança, irmão, de que Deus é nosso auxílio, que Ele é o nosso Deus, é o meu Deus, é o seu Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele nos sustenta, Ele nos suporta. É na tristeza, é na angústia que nós o conheceremos. Nós nos tornaremos cristãos de fato. Que possamos, irmãos, possamos ver, olhar para Cristo e vermos um amigo, um irmão, nosso irmão mais velho, nosso primogênito, o primogênito de Deus. Aqueles que nos deu a vida, aquele que nos comprou por um alto preço. Que possamos gravar essa mensagem, entender isso no nosso coração, na nossa mente, para que possamos ser renovados a cada dia, para que esse Espírito dure não só hoje, não só nesse momento, mas em todos os momentos da nossa vida, amanhã, quando formos trabalharmos, quando formos nos alimentarmos, quando conversarmos com um vizinho, com um parente, com um amigo na rua, com a pessoa que está atendente da padaria, do mercado, possamos estar entendendo que estamos aqui por Ele, pelo sacrifício dele, e que, apesar de todas as coisas ruins que aconteceram conosco, e todas as coisas ruins que irão acontecer, porque nós não temos controle, nós não podemos evitar que aconteça um acidente, nós não podemos evitar que adquirimos alguma doença, que um parente nosso, do nada, seja cometido por um câncer e que venha a falecer. Do nada, assim, aconteceu. E a gente fica com aquele vazio, com aquela coisa assim, como? Como isso é possível? Como Deus permite essas coisas? E entender, irmãos, que tudo isso
como Spurgeon falou, não é para castigar, não é para punir aquelas almas, mas é para lembrarmos da fragilidade humana, da fragilidade da nossa existência, e que Deus está no controle sobre todas as coisas, que Deus é soberano, Ele é eterno, Ele está nos guiando, Ele é o nosso Deus. Para finalizar, irmãos, abra suas Bíblias em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Amém, irmãos? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o seu culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém? Que Deus possa consolar vocês, tudo que já passaram, tudo que ainda vamos passar, e essa mensagem fique em nossos corações, que ela cause mudanças no nosso agir, no nosso pensar, que vocês possam também usar o que foi ensinado aqui hoje para ajudar aqueles que precisam, para levar essa mensagem de Cristo para aqueles que estão abatidos, para aqueles que estão angustiados, para aqueles que andam ansiosos do que há de vir, que possamos ser luz e sal nessa terra, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Meus irmãos, seria muito mais fácil chegar aqui, falar que a cura é sua, que a prosperidade é sua, que a vitória é sua, que hoje é noite do milagre. Mas nós precisamos de aprender a viver a simplicidade de Deus. Hoje de manhã a gente estava falando sobre a questão de que mesmo em meio à tribulação, nós não perdermos a visão de quem Deus é. Sabe, o nosso Deus, ele é bom. E aí eu falei algo sobre Jó, capítulo 19, que Jó diz assim, mesmo no meio de toda aquela pestilência toda, Jó fala, porque eu sei que vive o meu Redentor, e por fim sobre a terra ele virá, e o meu corpo se levantará revestido de glória e louvor. Sabe, irmãos, ainda assim, mesmo no meio das dores, da angústia, como Jorge disse, o Senhor está conosco. O Senhor está nos melhorando, o Senhor está nos aprimorando. E um dia, tudo isso vai acabar, sabe? Essa é a nossa esperança. Um dia tudo isso vai acabar. As provas não duram para sempre. As lutas não duram para sempre. Mas a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. A misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. E você leve essa palavra no seu coração. Como o Jorge disse aqui hoje à noite, por que estás abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Guarde esse texto no seu coração. Guarde esse texto. Tenho certeza que ele te fortalecerá nos dias mais escuros.
Amém? Você que nos acompanha pela internet, que Deus te abençoe grandemente. Vocês, meus irmãos, que vocês tenham uma ótima semana. No nome de Jesus, e carregue essas verdades com vocês. Amém? Vamos ficar de pé? Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua rica salvação, pela tua infinita misericórdia. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem atendido as súplicas muitas vezes cansadas, ó Deus, porém sinceras que fazemos ao Senhor, Pai. E te pedimos, ó Deus, com que o Senhor derrame sinceridade sobre os nossos corações, ó Pai. Para que a gente possa, a cada dia, ó Deus, não reclamar, ó Deus, não murmurar, mas depositar no teu altar, ó Deus, as nossas dificuldades, as nossas provações, os nossos anseios, as nossas limitações, Senhor. Que o Senhor nos dê sinceridade a cada dia, ó Deus, para que a gente possa entregar todas as coisas diante de Ti, ó Pai. Fale ao nosso coração, Senhor, durante essa semana, ó Deus. Guarda-nos. Guarda-nos, ó Pai. Guarda-nos do dia mau, Senhor. E que Senhor, se algo vier ainda que se abata sobre nós, ó Deus, que nós tenhamos a confiança de que ainda assim o Senhor está conosco. O Senhor é por nós. Abençoa-nos. Leva-nos em paz e segurança para as nossas casas, ó Deus. Nos dê uma semana maravilhosa em Ti, Senhor. Guarda as nossas famílias, guarda os nossos afazeres, guarde os nossos deslocamentos, Senhor. Guarde o nosso descanso, Senhor. Guarda os nossos sentimentos, as nossas emoções, ó Pai. Guarda-nos na Tua presença, ó Deus. Guarda-nos, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti derrame a graça, a misericórdia e a paz. E a paz. Amém. Que Deus te abençoe. Você tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Vá em paz. Amém? Podemos assentar? Irmãos, está no lanchinho, agora pós-culto. Depois, meus irmãos, mês que vem,